eu quero começar compartilhando com você aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração como uma rota, um caminho que nós devemos percorrer para que nós tenhamos os nossos poços desentulhados. Eu tenho certeza que à medida que a gente vai caminhando, o Senhor vai projetar luz e a gente vai ter uma compreensão mais profunda daquilo que Deus deseja e daquilo que Deus, na verdade, quer. Eu queria, nesse primeiro momento, colocar uma imagem para você. Nós temos algumas imagens aqui, pelo menos nesse primeiro momento, eu gostaria muito de compartilhar com você. Eu vou colocar uma primeira imagem aqui, e eu queria perguntar para você, inclusive você pode até colocar no chat aí, o que é que você vê quando você olha para essas duas imagens que a gente está disponibilizando na tela para você aí? O que é que você vê? É muito importante para nós o teu entendimento, a tua visão, a tua percepção acerca do que você está vendo. É quase que óbvio, né? Nós estamos vendo um poço entulhado e estamos vendo um poço completamente desentulhado, completamente livre, fluindo de Deus. Não é verdade? Agora, eu quero colocar uma segunda imagem para que você olhe para ela e perceba qual é a impressão que você tem, qual é a visão que você tem. Quando você olha para essa outra imagem, segunda imagem. Nós tivemos a primeira imagem, um poço entulhado e um poço completamente livre. E a segunda imagem, nós temos agora um poço em processo de desentulhamento, vamos dizer assim. E há uma pessoa, obviamente, que se esforçando muito para desentulhar o poço. E eu queria que você olhasse essas três imagens agora, você pode vê-las ao mesmo tempo, porque, na verdade, eu quero começar esse seminário, eu quero começar a compartilhar com você essa primeira verdade que a gente precisa entender. Sabe, querido, muitas vezes a gente fica esperando Deus fazer o que, na verdade, Deus não vai fazer, ou não compete a Deus fazer. A nossa vida cristã, eu posso dizer assim, e quando a gente está diante de um tema que é desentulhar os poços, eu preciso entender que há algumas coisas que dependem de Deus, só Deus pode fazer, mas há algumas coisas, e eu não sei se eu poderia dizer que a maioria delas, depende de mim e depende de você. Na verdade, o desentulhamento dos poços é uma via de mão dupla, tem aquilo que só Deus vai fazer, tem aquilo que eu vou fazer. Eu queria convidar você nesse primeiro momento, inclusive, nós vamos fazer um ato profético agora. Nós vamos acender o candelabro nesse momento. Eu quero dizer que isso é um ato profético que nós vamos fazer. E vamos acender o candelabro nesse momento. E eu quero que você tenha uma percepção de que o que nós vamos fazer aqui é um ato profético. Daqui a pouco eu quero ler um texto com você e nós vamos perceber exatamente o que significa o acendimento desse candelabro. Tem tudo a ver com o texto que eu vou ler e eu queria convidar você a participar desse momento conosco, na verdade. Da mesma forma que nós estaremos acendendo o candelabro aqui, o Senhor vai estar soprando sobre a sua vida. Aliás, esse é o tema da palavra que eu quero compartilhar com você, nessa primeira palavra. E ela tem como título os 7 sopros de Deus. Porque cada haste do candelabro representa exatamente um dos sopros que Deus vai soprar na minha vida e na sua vida. Eu quero convidar você a ler comigo Isaías capítulo 11. Eu vou ler o versículo de número 1 e de número 2. Versículo de número 1 e de número 2. Diz assim o texto, olha: no entanto, um ramo emergirá do tronco de Jessé, um broto crescerá das suas raízes, o espírito de Adonai repousará sobre ele, o espírito de sabedoria e entendimento, o espírito de conselho e poder, o espírito de conhecimento e temor de Adonai. Esse é o texto, na verdade, que eu quero usar como base, como fundamento, como referência aqui para a gente conversar aqui nessa tarde. Mas eu preciso fazer menção de, logo nesse primeiro momento, apresentar para você o propósito pelo qual nós entendemos que esse seminário deveria ser compartilhado com o maior número de pessoas possível.
Porque, na verdade, quando Deus colocou esse sentimento no nosso coração, o Senhor nos deu uma orientação para que nós trabalhássemos em 3 caminhos. Então eu quero de antemão já compartilhar com você essa verdade. Existem 3 caminhos que a gente vai percorrer nesse processo de desentulhamento de poços. O primeiro deles é falando sobre quem é Deus, a identidade de Deus, aquilo que está em Deus e que certamente está na minha vida e na sua vida também. Na segunda palavra nós vamos falar quem somos nós, quem sou eu, quem é você. E por fim nós vamos pensar sobre qual é o nosso propósito de vida, quais são os sonhos que Deus tem a nosso respeito. E quando eu leio o texto, como nós lemos aqui de Isaías capítulo 11, eu gostaria de dizer para você que a experiência que Isaías teve, ela começou na verdade no capítulo de número 6. Acredito que todos nós conhecemos. Se você não conhece, eu quero dar uma sugestão aqui para que você procure Isaías capítulo 6 e você vai ver a experiência que Isaías teve. Porque enquanto nós orávamos para preparar esse seminário, o Senhor me trouxe com muita clareza essa revelação, de que a experiência que Isaías teve, que Isaías passou, foi exatamente essa experiência de ter uma visão de quem é Deus. Tendo uma visão de quem é Deus, ele teve uma visão de quem ele era, e tendo uma visão de quem era Deus e de quem ele era, ele descobriu o seu propósito. Vamos ver isso de uma forma clara. Capítulo 6, ele diz assim, olha, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Ou seja, aqui Isaías teve uma visão de Deus. Quem é Deus? Nós estamos vivendo situações desafiadoras, difíceis há um bom tempo, mas eu quero desafiar você a olhar acima dos tronos naturais e circunstanciais. Sabe, o Senhor está assentado num alto e sublime trono. Por mais que pareça que o mundo e tudo está em desgoverno, na verdade não está, porque existe alguém assentado no trono. E nós precisamos entender essa verdade. A verdade de que Deus nunca perdeu o controle, Deus nunca foi pego de surpresa. Deus é Senhor absoluto de todas as coisas. Agora, quando Isaías teve essa visão, a visão de que o Senhor estava sentado num alto e sublime trono, ele também tem uma visão de quem é ele. Olha o que diz os versículos posteriores. Diz assim, olha, ai de mim, estou perdido. Sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei. Ou seja, quando nós nos aproximamos de Deus, e quando nós temos uma visão de quem é Deus, certamente a luz de Deus será projetada sobre a nossa vida e nós descobriremos quem somos, a nossa verdadeira essência. E é por isso que Isaías, ele diz, ai de mim, eu estou perdido, eu sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram ao Rei. Querido, eu quero desafiar você, nas próximas horas que a gente vai estar junto aqui, eu tenho certeza que a gente vai estar se aproximando de Deus, e aproximando de Deus a gente vai ter consciência de quem a gente é, mas muito mais do que isso. A despeito de qualquer coisa, o Senhor quer nos revelar o seu propósito. E é por isso que estamos aqui, para que os poços sejam desentulhados, para que você e eu possamos viver o melhor, aquilo que Deus pensou desde a eternidade, acerca de mim e acerca de você. E por fim, quando ele tem uma visão de quem é Deus e quando ele tem uma visão de quem ele é, olha como que ele termina o texto. Ele diz assim, serafins, ele fala de presença de serafins, seres angelicais, brasa viva. A brasa viva tocou a minha boca e disse, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Amado, eu quero dizer que Deus é o mesmo. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aquilo que Ele fez com Isaías, Ele fará comigo e com você também. Por isso não desista, meu querido. Por mais que você esteja passando momentos desafiadores, momentos de tribulação, momentos de luta, talvez até já desistido em algumas áreas, eu quero dizer para você, não desista. Porque o Senhor nessa tarde,
nessa noite, Ele vai com essa mesma brasa viva, tocar os seus lábios, tocar os seus olhos, tocar a sua mente, tocar o seu coração, e vai lhe dar, e vai nos dar uma segunda, uma terceira chance, oportunidade de viver o melhor de Deus. Olha como que o texto termina. O teu pecado foi perdoado, né? A tua iniquidade foi tirada. E diante disso, Isaías como que ouve uma conversa do céu. A quem enviarei? E ele então se coloca nessa posição. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Será que Deus pode contar com o seu sim no chamado e no propósito que Ele tem para que você viva hoje? Eu gostaria muito que você colocasse no chat aqui. Se você está à disposição. Se você pode dizer hoje, eis-me aqui, Senhor, conta comigo, envia-me a mim. E eu tenho certeza que o Senhor vai ouvir. Muito mais do que as tuas palavras, Deus vai ouvir o teu coração, Deus vai ouvir a tua oração. Amém? Eu creio nisso, querido, do fundo do meu coração. A experiência que Deus deu para Isaías, Deus vai dar para mim e para você hoje. Eu gostaria ainda de apenas apresentar para você, quando a gente olha para esse texto de Isaías, vamos voltar para Isaías capítulo 11 agora. Eu só compartilhei com você o capítulo 6, para você entender onde foi que tudo começou. E a minha vida e a tua vida também começou nessa experiência profunda com Deus. Mas no capítulo 11, ele nos traz uma revelação acerca de Deus. E a palavra usada aqui para espírito, eu li com você o versículo de número 1 e de número 2, e você percebeu que foram citados 7 espíritos que formam a totalidade e a essência de quem é Deus. Aliás, o número 7 sempre aponta para a completude, para a totalidade. E quando a Bíblia fala de 7 espíritos de Deus, a palavra espírito no original hebraico é a palavra ruá. E a palavra ruá é a palavra sopro. O sopro de Deus, o Espírito de Deus, a vida de Deus, a capacitação de Deus. E eu creio que o Senhor está soprando sobre a sua vida, sobre o seu ministério, sobre a sua casa nesse dia. E eu quero que você entenda isso, essa palavra espírito é a palavra sopro. Por isso a minha proposta com você aqui nesse dia é tratarmos exatamente acerca dos 7 sopros de Deus. Quando a gente olha para o candelabro, a menorá, que aliás você sabe tanto quanto eu, esse desenho foi dado pelo próprio Deus. Deus deu o desenho da menorá para ser colocada no tabernáculo de Moisés, lá no Velho Testamento. E você vai perceber que aqui nós temos 7 hastes, que representam exatamente os 7 Espíritos de Deus. E eu quero, no tempo que nós temos aqui, nessa primeira ministração, compartilhar com você, falar exatamente um pouco acerca de cada um desses sopros, para que esse sopro seja despertado no nosso entendimento, e muito mais do que isso, que esse entendimento possa soprar sobre a nossa vida e possa nos capacitar a viver o melhor de Deus. O primeiro sopro que nós percebemos aqui no texto é o sopro de Adonai. Você pode repetir comigo aí, onde quer que você esteja, diga o sopro de Adonai. Adonai é o nome pelo qual Deus é conhecido. Na verdade, quando a gente olha para essa palavra no Velho Testamento, estamos fazendo referência ao tetragrama. 4 letras do alfabeto hebraico que representam o nome de Deus. Mas o temor em relação ao nome de Deus é tão grande que a pronúncia é Adonai. E eu queria exatamente compartilhar um pouquinho com você esse sopro, essa revelação, essa verdade. Querido, eu tenho certeza que vai mudar a tua vida. Olha que interessante, eu quero ler com você Êxodo, capítulo 6, versículo 2 e versículo 3. Olha que interessante, esses 2 versículos na Bíblia, eles revelam tudo isso que eu quero transmitir para você nessa primeira verdade, nesse primeiro sopro. Diz assim o texto, olha, Êxodo capítulo 6, versículo 2 e 3. Falou mais Deus a Moisés e lhe disse, eu sou o Senhor. Eu quero que você pare comigo. Essa palavra Senhor aí é exatamente o tetragrama. É o nome de Deus que ficou conhecido como Jeová. É o tetragrama, é o Senhor.
Deus está dizendo para Moisés: eu sou o Senhor. E aí ele continua e diz assim: apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. Aqui ele muda, aqui ele se apresenta como El Shaddai. A palavra usada no texto original de Êxodo é a palavra El Shaddai. Então a primeira palavra pela qual Deus foi conhecido é o Senhor. A segunda é como El Shaddai. Ou seja, a Moisés, Deus se apresenta como o Senhor. A Abraão, a Isaque e a Jacó, ele se apresenta como sendo o El Shaddai. Querido, sabe qual é a maior lição que eu tiro desse texto e que eu quero compartilhar com você? É de que Deus, ele vai se revelar a mim e a você de acordo com a nossa necessidade. Querido, isso é uma chave extraordinária que pode mudar radicalmente a nossa vida. Deus, ele vai se revelar segundo a nossa necessidade. Ora, Moisés, aquele menino que foi abandonado por pressão, claro, por circunstância, mas abandonado, colocado numa cesta, deixado no rio para ser levado. Aquele menino que precisava de uma identidade, de uma paternidade, que precisava ter um entendimento que Deus era Senhor das circunstâncias, a despeito delas serem tão desafiadoras e desesperadoras. Nós estamos vivendo uma situação assim, e nós precisamos ter uma revelação de que Deus é Senhor da história. O corona, ou seja lá o que quer que seja, não pega Deus de surpresa. Deus nunca deixará de ser o Senhor. E por isso, se você tem uma necessidade de que Deus se apresente a você como Senhor, Ele vai fazê-lo. Talvez você esteja vivendo um momento difícil, um momento de enfermidade, um momento de desemprego, um momento de desespero, até da própria vida, às vezes. Eu quero dizer para você que Deus está lhe convidando, Deus quer pegar você no colo, e Deus quer dizer: eu sou o seu Senhor, eu sou Senhor da tua história, nada fugiu do meu controle. Agora veja bem, para Abraão era diferente. Abraão tinha uma promessa de Deus: você vai ser pai de multidões. Querido, para pensar comigo, esse homem não tinha condição de ser pai de um filho. De um filho, por quê? Porque ele era velho e a sua mulher estéril. Ou seja, qual era a probabilidade de uma promessa dessa encontrar lugar para cumprimento? Então veja bem, Abraão, ele precisa de uma experiência agora, não com o Senhor, mas como o Deus Todo-Poderoso. O Deus que pode pegar uma promessa, por mais impossível que ela pareça, e Deus pode fazê-la cumprir. Que foi exatamente o que Deus fez com Abraão, e deu sequência com Isaque, com Jacó. E então eu quero mais uma vez, talvez você pudesse compartilhar aqui no chat com a gente, qual é a tua necessidade? Talvez você esteja hoje precisando de paternidade, talvez você esteja precisando de um pai, talvez você esteja precisando de consolo, porque perdeu um ente querido. Talvez você esteja precisando de força, porque está vivendo um momento de muita fraqueza, de muita dificuldade. Eu quero dizer para você que Deus, ele vai se revelar, segundo a tua necessidade. Você precisa crer. Aliás, eu queria colocar uma outra chave na sua mão. É uma frase que tem mudado exatamente a minha vida. Eu quero compartilhar com você, porque pode mudar a sua vida também. E a frase diz assim, que pode resumir tudo o que eu falei nesse primeiro ponto aqui, que diz respeito ao nome de Deus. Sabe, querido, quando eu conheço a Deus por aquilo que Ele pode fazer, eu corro o risco de não conhecê-lo por quem Ele é. Mas quando eu conheço a Deus por quem Ele é, certamente eu o conhecerei pelo que Ele pode fazer. Eu vou repetir, isso é muito forte, isso é transformador e você precisa entender essa verdade. Quando eu conheço a Deus pelo que Ele pode fazer, eu corro o risco de não conhecê-lo por quem Ele é. Tem muita gente que está esperando Deus agir, Deus fazer segundo o que Ele acha que tem que ser feito. E Deus pode fazer? É claro que pode. Mas Deus pode também não fazer. E quando eu espero conhecê-lo pelo que Ele pode fazer, eu corro o risco de não conhecê-lo por quem Ele é. Agora veja bem, querido, quando eu conheço a Deus por quem Ele é,
certamente eu vou conhecer o que Ele pode fazer. E esse é o meu desafio para você. Conheça Deus muito mais do que pelo que Ele pode fazer, mas por quem Deus é. Eu tenho compartilhado nas minhas redes sociais essa semana, num momento devocional. Eu coloquei exatamente algo que Deus plantou no meu coração. Eu preciso me apresentar diante de Deus, não por aquilo que Ele pode fazer, mas por aquilo que Ele é. Então eu não posso usar as minhas necessidades como argumento para comparecer diante dEle. Eu preciso comparecer diante dEle porque eu o amo. Eu o amo e eu desejo conhecê-lo em profundidade. E é isso que deve mover o nosso coração, o meu coração e o seu coração, querido. Então eu quero desafiar você mais uma vez. Você pode compartilhar aqui no chat qual é a tua necessidade. Como que você gostaria que Deus se manifestasse a sua vida? Porque no final nós vamos orar e eu tenho certeza que Deus vai vir de uma forma extraordinária e sobrenatural na sua vida. Esse é o primeiro sopro de Deus. Que, aliás, quando a gente olha para o candelabro, quando a gente olha para a menorá, é a representação exatamente daquela haste do meio. Aquela haste do meio é o centro. É exatamente o nome de Deus, o nome de Adonai. Mas eu acho interessante porque o texto de Isaías fala de 7 sopros. E eu quero, nesse segundo ponto, tratar com você exatamente de 3 sopros. E você vai entender por que, nesse momento, nós vamos trabalhar exatamente já 3 sopros. Porque o texto fala sobre espírito de sabedoria, espírito de entendimento e espírito de conhecimento. Aliás, eu quero colocar aqui na ordem, e você vai entender qual é a ordem que eu quero propor. Primeiro vem o conhecimento, depois do conhecimento vem o entendimento, e depois do entendimento vem a sabedoria. Geralmente Deus vai agir exatamente nessa ordem. Primeiro conhecimento, depois entendimento, depois sabedoria. Eu gostaria muito de ler com você, eu reconheço que é um texto um pouco longo, mas eu preciso ler com você esse texto todo, porque eu acho impressionante como que numa história bíblica, num texto bíblico, nós podemos encontrar exatamente a manifestação desses 3 espíritos. O espírito de conhecimento, o espírito de entendimento e o espírito de sabedoria. E eu queria convidar você a ler comigo 1 Reis capítulo 3. Eu vou ler do versículo 16 ao 28. 1 Reis capítulo 3, versículo 16 a 28. Olha o que o texto diz. Então vieram 2 prostitutas ao rei e se puseram perante ele. Disse-lhe uma das mulheres: Ah, senhor meu, eu e esta mulher moramos na mesma casa, onde dei à luz um filho. No 3º dia, depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas, nenhuma outra pessoa se achava conosco na casa. Somente nós, ambas, estávamos ali. De noite, morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. Levantou-se à meia-noite e, enquanto dormia tua serva, tirou-me a meu filho do meu lado e o deitou nos seus braços. E ao seu filho morto, deitou-o nos meus. Levantando-me de madrugada para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto. Mas reparando nele pela manhã, eis que não era o filho que eu dera à luz. Então disse a outra mulher: Não, mas o vivo é meu filho, o teu é morto. Porém esta disse: Não, o morto é o teu filho, o meu é o vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei: Esta diz: Este que vive é meu filho, e teu filho é morto. E a outra diz: Não, o morto é teu filho, e o meu filho é o vivo. Disse mais o rei: Trazei-me uma espada. Trouxeram uma espada diante do rei. Disse o rei: Dividi em 2 partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra. Então a mulher cujo filho era o vivo falou ao rei, porque o amor materno se aguçou por ser seu filho. E ela disse: Ah, senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e por modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia: Nem meu, nem teu, seja dividido.
Então respondeu o rei: dai a primeira, o menino vivo, não o mateis, porque esta é a sua mãe. Todo o Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido, e todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Amado, eu tenho certeza que você, tanto quanto eu, deve conhecer esse texto. Esse texto é um dos ícones da Bíblia, não só do Velho Testamento, mas da Bíblia. Quando a gente fala de sabedoria, a gente é reportado automaticamente a esse texto. Você certamente compreendeu a história toda, eu fiz questão de ler novamente só para refrescar a nossa memória, mas você há de convir comigo que a sabedoria de Deus se manifestou de uma forma ímpar na vida de Salomão. Verdade ou não? E você há de convir comigo que se fosse hoje, com todo respeito, nós nem precisaríamos de sabedoria para resolver o problema. Nós precisaríamos só da ciência. Só recorre a um exame de DNA e a gente vai descobrir a paternidade e a gente vai saber quem é a verdadeira mãe dessa criança. Hoje nem precisaria, mas naquela época nós não tínhamos exames desse tipo e natureza para fazer. E era preciso haver uma intervenção de Deus, e foi exatamente isso que aconteceu. E o texto ele termina falando exatamente isso, falando sobre a sabedoria de Deus que se manifestou através de Salomão. Sabe, querido, eu poderia com muita propriedade dividir esse texto em 3 partes. Essa história toda que eu fiz questão de ler, obviamente que eu não vou ler de novo, mas eu queria sugerir que você olhasse para esse texto novamente depois, e que você percebesse que nós poderíamos dividi-lo exatamente na primeira parte, falando sobre o conhecimento, na segunda parte, falando sobre entendimento, e na terceira parte, falando sobre sabedoria. Conhecimento é a situação que foi trazida para o rei, ou seja, ele ficou sabendo de uma situação, de um acontecimento. 2 mães, 2 prostitutas, moram no mesmo lugar, têm filhos, e um dos filhos morre, e uma coloca a culpa na outra, enfim, essa é a situação. Então foi trazido ao conhecimento. Bom, a partir do momento que ele teve conhecimento, ele precisou de entendimento. Tá, esse conhecimento trouxe a mim o entendimento de que está havendo um conflito. Porque agora uma está dizendo que o filho vivo é dela e a outra está dizendo que é dela, que o morto era da outra. Então ele teve o entendimento de avaliar o nível de profundidade que aquela causa requeria. E diante do conhecimento e diante do entendimento, então ele faz uso da sabedoria, porque uma sabedoria que vem do alto, fala para ele, traz uma espada, corta no meio, e todo mundo sabe que qualquer mãe que se preze, que ame o seu filho, ela vai dizer assim, não, é preferível perder a guarda do meu filho e vê-lo vivo, do que correr o risco de dividir e vê-lo morto, e nem ela e nem eu, de maneira alguma. Bom, esse texto ícone revela a sabedoria de Deus. Eu quero dizer para você, querido, que Deus, ele tem um sopro para soprar sobre a nossa vida. Agora, deixa eu trabalhar com um pouco mais de profundidade aqui para você, porque a gente fica muitas vezes esperando as coisas caírem do céu. Sabe, a gente se coloca na fila para pedir algo para Deus, e a gente fica esperando Deus fazer. Mais uma vez eu quero dizer para você, a gente fica esperando Deus fazer o que não compete a Deus fazer, compete a mim e a você. Tem muita gente que, eu costumo brincar, né, que quando nós estamos numa prova, avaliação aqui na escola, na faculdade, seja lá onde for, às vezes a gente corre o risco até de pedir para Deus nos falar a resposta de uma determinada pergunta. E aí eu fico pensando, poxa vida, Deus ele não passa cola. Eu não sei como é que é chamado aí na sua região. Eu sei que tem gente nos vendo, né? Do Chile, tem gente nos vendo aí do Nordeste, mas aqui a gente chama de cola, né? Quando alguém passa uma resposta para o outro numa prova. E eu quero dizer para você que Deus ele não passa cola. Sabe, quando você ora, Deus me faz lembrar, Ele vai fazer você lembrar do que você leu.
do que você estudou, do que você investiu tempo. Então, não adianta ficar pedindo conhecimento para Deus, porque conhecimento é resultado do nosso esforço, do nosso investimento naquilo que Deus está depositando na nossa vida. Aliás, a participação nesse seminário nada mais é do que investimento no seu conhecimento. Eu tenho certeza que Deus vai soprar sobre a sua vida, e você vai sentir um desejo por mais conhecimento, perceber as oportunidades que Deus está nos dando, e poder crescer com conhecimento. Sabe, esses dias eu estava orando, e eu estava pensando exatamente nisso, porque a Bíblia diz que, você conhece tanto quanto eu, Davi vence o gigante Golias, não é verdade? E ele faz isso com uma pedra. Entenda o que eu vou falar para você aqui. Eu não quero tirar o peso, né? Não quero tirar o peso do milagre que Deus fez. Deus estava naquela pedra, eu não tenho dúvida disso. É claro que Deus estava naquela pedra. É claro que foi Deus que deu aquela vitória para Davi e para Israel. Mas eu quero dizer para você, querido, eu fico pensando quantas vezes Davi, ele ficou treinando quando ele estava com as ovelhas, né? Quantas vezes que ele ficou treinando ali, treinando usar a funda, porque a habilidade, ela vem para a gente à medida que a gente vai treinando, e o conhecimento nada mais é do que essa capacidade que eu tenho de treinar. E o Senhor está nos dando oportunidade de sermos treinados através de cursos, através de seminários. Enfim, a gente vai poder falar mais sobre isso mais para frente. E eu quero que você entenda, querido, que é isso que Deus quer ver em mim e em você, sabe? Essa disposição para aprender mais, conhecimento. E aí, tendo conhecimento, Deus vai dar entendimento. Ah, querido, à medida que você estuda, à medida que você mergulha, à medida que você investe tempo e dinheiro para aprender, Deus vai te dando entendimento para que você possa tomar decisões assertivas na vida, no seu casamento, na sua família, no seu trabalho, academicamente falando, onde quer que você esteja. E por fim, Deus vai te dar sabedoria. A sabedoria, ela é resultado de todo o investimento que você vai ter, tanto no conhecimento quanto no entendimento. E eu quero dizer, Deus vai soprar sobre a sua vida, querido. Eu quero orar realmente para que Deus sopre sobre a sua vida e sopre sobre a minha vida esse espírito de Adonai, esse espírito de conhecimento, espírito de entendimento e espírito de sabedoria. Mas eu quero continuar estudando com você, porque nós lemos 7 espíritos, comentamos apenas 4, temos ainda 3. O quinto espírito é o espírito ou o sopro de conselho. O espírito e o sopro de conselho. Ah, querido, eu não sei você, né? Mas quando fala de um texto ícone da Bíblia, que nos fala sobre o poder de um conselho, o primeiro texto que me vem à mente é Atos capítulo 5, versículo 33. Depois você pode conferir esse texto, a gente não vai lê-lo agora, até para ganhar tempo. Eu quero mais uma vez dizer para todos vocês que estão inscritos no seminário, você vai receber todo esse material escrito, todo arquivo em Word, em PowerPoint, para você estudar com mais tempo. Você vai receber tudo isso, você que foi inscrito. Mas Atos capítulo 5, versículo 33, conta exatamente a história de um homem chamado Gamaliel. Quando a gente fala de conselho, a gente logo pensa em Gamaliel. Eu não quero trabalhar tanto aqui nesse caso de Gamaliel, porque, como eu disse, ele é muito explorado. Mas o conselho que esse homem deu, não somente preservou a vida dos apóstolos, que estavam a ponto de perder a vida, mas contribuiu também para o crescimento do Evangelho. Você sabe tanto quanto eu que os discípulos foram presos, estão sendo julgados, e esse homem Gamaliel, ele se levanta, ele dá um conselho que mudou a história. Ele fala: gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês se lembram lá do fulano que se levantou faz pouco tempo? Não deu em nada. O tempo passou e a obra dele sumiu, o povo também morreu. Agora vocês estão lutando com esses homens
Deixa eu falar uma coisa para vocês. Se esses homens forem de Deus, vocês vão correr o risco de estar lutando contra Deus. Mas, se essa obra é do homem, vai passar. Eles vão morrer como todos os outros. E esse conselho preservou a vida dos homens de Deus e o evangelho pôde crescer. Esse é um conselho. E eu sei que tanto quanto eu, você deve ter situações na vida, seja ela na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na escola, onde quer que seja, você precisa de conselho. Você precisa de conhecimento, de entendimento, de sabedoria, de conselho para saber qual a decisão mais correta para ser tomada. E nesse momento eu quero dizer para você, querido, Deus está aí pronto para soprar sobre a minha vida e a sua vida. E você vai receber o conselho que vem do alto. Mas quando eu falo que eu não quero trabalhar tanto a questão de Gamaliel, é porque preparando essa palavra aqui, eu me deparei com um outro caso bíblico que eu queria aqui mencionar, lembrar você, que capítulo 28, 29 de Deuteronômio, Deus, ele se apresenta para Moisés, e ele fala assim para Moisés, olha, eis que hoje eu tenho posto diante de você a vida e a morte, a bênção e a maldição. E aí Deus diz assim, escolhe, pois, a vida, para que viva tu e a tua descendência. Querido, eu paro para pensar aqui, né? Deus está trazendo para Moisés uma proposta. Moisés, eu estou colocando diante de você a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolhe o que você quer. Só que aí Deus, ele dá um conselho. Ah, querido, esse texto para mim é muito forte, porque Deus, ele não só apresenta as possibilidades, mas ele nos aconselha. Sabe, você e eu temos conselho na palavra de Deus para toda e qualquer situação e desafio da nossa vida. O Senhor está pronto para nos aconselhar, assim como aconselhou Moisés. E ele disse, escolhe a vida, porque se você escolher a vida, e se você escolher a bênção, não somente você vai viver, mas toda a tua descendência viverá. E esse conselho revela o propósito e o desígnio de Deus para a minha vida e para a sua vida. Você quer resultados? Eu imagino que você, tanto quanto eu, quer resultado na sua vida. Não tem nada mais decepcionante do que não ter resultado. Todos nós queremos resultado. Resultado no nosso casamento, resultado no nosso trabalho, resultado no nosso chamado, no nosso ministério, na nossa relevância. Eu quero dizer para você que, se você quer esse nível de êxito, você precisa ouvir os conselhos de Deus. E a melhor maneira de nós fazermos isso é através da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Eu quero ainda comentar com você o Espírito, o sopro de Deus, de poder. Espírito de poder, sopro de poder. Ah, amado, quando eu me deparo com a possibilidade de pensar sobre o poder de Deus, eu acho que tanto quanto eu, você deve ficar perplexo diante da grandeza de Deus, através das obras que foram criadas por Ele. Quando eu olho para alguns textos da Bíblia, aliás, eu sugiro que você faça isso depois, capítulo 1, capítulo 2 de Atos, usa muito a expressão força e poder como sinônimos. E a palavra no original ali é a palavra dunamis, a palavra dínamo, aquilo que gera poder, aquilo que gera força. E quando eu fico olhando para esse poder e essa força que muitas vezes nós buscamos, e que você há de convir comigo que uma fagulha do poder de Deus já é suficiente para nos jogar no chão. Uma fagulha do poder de Deus é suficiente para nos jogar no chão. Eu fico pensando, meu Deus, qual é o tamanho? Como é que a gente mede o poder de Deus? Como é que a gente mede o poder de Deus quando a gente age com incredulidade diante dos desafios que estão diante da gente? E eu preciso entender, sabe, que esse sopro que Deus vai dar a nós é um sopro do Todo-Poderoso, do Deus que criou os céus e a terra. Este é o sopro de Deus que vem sobre a minha vida e a tua vida. Amado, quando Deus usa o livro de Apocalipse, através de João, para falar a uma igreja, a igreja de Filadélfia, ele diz assim, olha, eu sei que você tem pouca força. Aliás, aqui eu quero exatamente dar uma paradinha e quero desafiar você a pensar sobre isso.
Talvez a mesma carta que for escrita para a igreja em Filadélfia, é uma carta que pode ser escrita para mim e para você hoje, onde Deus vai dizer assim, olha, você tem pouca força. Tem pouca força, há pouca força. Como é que você mede a sua força hoje? Como é que você está hoje? Você que está exposto a esse ensino, a esse seminário, nessa tarde, final de tarde já, como é que você me diria? Será que você se sente fraco? Você está médio? Você está forte? Como você está, querido? Eu quero dizer para você que Deus está pronto para soprar sobre a sua vida. Independente da maneira como você esteja se sentindo, Deus vai soprar. E se você está forte, você vai ser fortalecido ainda mais. Se você não está tão forte, você vai ser fortalecido. E se você vai ser fraco, Deus vai fazer você experimentar aquela porção que diz, quando sou fraco, é que sou forte. Porque esse Deus que é poderoso, esse Deus que tem toda a força, esse Deus que tem toda a capacidade de reverter todo e qualquer quadro, Ele pode soprar. E esse sopro dele pode encher o ambiente onde você está. Você já parou para pensar sobre isso? Deus não está limitado a tempo e a espaço. Ah, que privilégio, que alegria, quando nós pudemos proporcionar esse seminário de forma online. Nós já fizemos isso de forma presencial aqui, e só podíamos colocar aqui 100 pessoas. Hoje nós temos mais de 400 pessoas inscritas. E eu creio, e sei que você crê tanto quanto eu, que Deus não está limitado a tempo e a espaço. Sempre que eu falo sobre isso, eu me lembro daquele texto que fala da mulher Ciro-Fenícia, que tem uma menina, uma filha endemoniada na sua casa, está sofrendo, e quem é pai e mãe sabe a dor de ver um filho sofrendo. E quando essa mulher procura Jesus, você sabe tanto quanto eu, Jesus não orou pela menina, Jesus não visitou a menina, Jesus não ungiu a menina, mas pela fé da mãe, a menina foi liberta em casa. Você conhece o texto? E se você não conhece, dá uma mexida na palavra de Deus, vai lá, procura, o Senhor vai te revelar essa verdade. Sabe, eu sei que o sopro que Deus está soprando sobre esse ambiente agora, onde nós estamos aqui, o mesmo sopro de conselho, o mesmo sopro de força, o mesmo sopro de conhecimento, entendimento e sabedoria, o mesmo sopro do poder do nome que é sobre todo o nome, está te visitando agora, na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja, estando acompanhando de maneira em tempo real com a gente ou não, Deus não está limitado a tempo e espaço. Deus vai soprar e Deus vai visitar sobre a sua vida. Por último, a palavra de Deus fala sobre o espírito, o sopro do temor do Senhor. O espírito e o sopro do temor do Senhor. O temor do Senhor, querido, aponta para respeito, reverência, honra. Deixa eu compartilhar com você uma definição que Deus revelou para mim há alguns anos acerca desse assunto. Eu sei que você já deve ter ouvido tantas palavras, tantas ministrações e tantos conceitos que foram compartilhados acerca do temor do Senhor, mas o Senhor um dia, Ele falou comigo de uma forma tão especial, e Ele disse que temor do Senhor é a consciência que eu tenho quando eu estou cuidando de alguma coisa, sabendo que aquilo não é meu. Isso gera temor. Eu sempre compartilho, talvez você já ouviu eu contando essa história, vou pedir a sua paciência, porque talvez muitos ainda não. Mas eu me lembro de alguns anos, quando eu precisei ficar com o carro de um amigo meu, de um parente meu, na verdade, porque ele viajou, e eu fiquei com o carro dele no final de ano. E você sabe que quando a gente fica com algo emprestado, o nosso cuidado para com aquilo é maior. Verdade ou não? Até porque muitas vezes se a gente bater o nosso carro pode ficar na garagem e a gente vai andar de Uber, verdade ou não? Mas quando a gente está com o carro de alguém e a gente bate, a gente tem que arrumar. Tendo dinheiro ou não tendo, a gente tem que consertar, não é verdade? Então a gente geralmente cuida com um cuidado muito maior, com um zelo muito maior, quando a gente tem consciência de que aquilo não é nosso. Bom, eu fiquei com o carro dele, e numa das festas de fim de ano, eu fui com o carro, claro, né? E fiquei muito preocupado, porque toda hora o carro teve que ficar para o lado de fora da casa, e eu ia de 5 em 5 minutos,
ia dar uma olhadinha para ver se estava tudo em ordem, até que tive uma decepção, quando numa dessas idas eu olhei e eu percebi, né, antigamente, isso já faz uns 30 anos, antigamente a gente tinha, naquele tampo traseiro do carro, né, os alto-falantes, aquele som perfeito dentro do carro, né, era muito comum, as pessoas gostavam muito. E eu olhei para o carro assim e eu vi que estava sem a tampa traseira. E eu olhei, eu pensei por um minuto, mas aqui tinha tampa. E eu fui me aproximando, e à medida que eu me aproximei, eu percebi que o carro tinha sido arrombado, roubaram, arrebentaram o painel, levaram o aparelho de som, levaram a tampa traseira com os alto-falantes e tudo. E eu me lembro que a pessoa me ligou de onde estava. E aí, está tudo bem? Eu falei, está tudo bem. Eu não menti, estava tudo bem mesmo, eu só não podia contar para ele que o carro tinha sido roubado, né? Arrebentado o painel. E deixei ele desfrutar do período de férias dele tranquilo, e quando ele chegou, aí a gente pôde conversar. Por que eu estou contando essa história para você? Porque toda vez que eu falo sobre esse assunto, eu me lembro dessa história e me lembro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e capítulo 6, versículo 19. O texto faz a mesma pergunta, depois você pode conferir na sua Bíblia. Capítulo 3, versículo 16, capítulo 6, versículo 19. Ele começa dizendo assim, não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo e que o Espírito de Deus habita em vós? A mesma pergunta que ele faz no capítulo 3, ele faz no capítulo 6. E eu fico impressionado de ver hoje tanta gente se levantando, né, dizendo que é dono do seu corpo. Eu sou dono do meu corpo e eu faço o que eu quero com o meu corpo. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Se você fosse dono do seu corpo, você nunca morria. Você nunca morreria. Ninguém morre porque quer. Isso mostra que você não é dono de corpo, coisa nenhuma. E, aliás, o texto bíblico revela quem é o dono. O dono é Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário para comprar o meu corpo e o seu corpo. Por isso, você e eu precisamos honrar a Deus através do nosso corpo, vivendo uma vida de santidade, uma vida de temor de Deus. Por que temor de Deus? Porque eu tenho consciência que o corpo que eu tenho não é meu, mas pertence a alguém que comprou, e é Deus. Só que você, tanto quanto eu, precisamos de entregar o nosso corpo, porque ele foi comprado. Ah, querido, quantas vezes a gente faz compras pela internet e a gente não recebe o produto? Recentemente eu fiz uma compra pela internet, eu não recebi o produto. Felizmente, nesse caso, eu fui ressarcido, mas em outros eu não fui. O que eu quero dizer com isso? Deus, ele morreu na cruz para comprar a sua eternidade e a minha eternidade, para viver com ele para sempre. E ele espera que você e eu entreguemos. Entreguemos o nosso coração, entreguemos a nossa vida, entreguemos o nosso futuro a ele, porque nós pertencemos a Deus. O apóstolo Paulo diz, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Então tenha essa consciência, querido, de olhar para o seu casamento. O seu casamento, ele não se pertence. O seu salário, ele não te pertence. Ah, querido, a tua vida não te pertence, nada te pertence. Então entregue tudo para o Senhor, renda-se ao Senhor, viva para agradar a Deus. E talvez você diga, mas eu não tenho força. E é exatamente nesse momento que eu digo, você não tem força? Deus vai soprar a força em você. E vai te dar capacidade para fazer isso e para viver essa realidade. Eu quero terminar essa palavra lendo 2 textos com você. 2 textos que eu quero ler. Na sequência nós vamos adorar a Deus com mais uma canção. E daqui a pouquinho vou dar um break aqui. Mesmo diante do break a gente vai poder adorar a Deus, fazer atos proféticos. Então eu peço, não desconecta não sai daí não, fique ligado com a gente. Mas eu quero ainda compartilhar com você 2 textos que são muito interessantes para que você entenda o que a gente vai fazer aqui, porque a gente vai orar. O primeiro texto é o texto de Hebreus, capítulo 9, versículo 2, que diz assim, olha, com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estavam o candeeiro, o candelabro ou a menorá, a mesa e a exposição dos pães, que se chama o santo lugar. A palavra de Deus aqui em Hebreus está fazendo menção lá do Velho Testamento,
do tabernáculo que fora levantado por Moisés, e que era composto de 3 partes, o átrio, o santo lugar e o santíssimo. Quando você entrava no santo lugar, você tinha a sua direita a mesa dos pães da proposição, à esquerda a menorá, aquela figura exatamente da menorá, mais à frente o altar de incenso, e no santo dos santos você tinha a arca da aliança. Mas eu estou falando isso porque eu quero que você entenda que você e eu, nós somos esse candelabro. Você e eu somos o candelabro que precisa do sopro de Deus para poder iluminar o ambiente. Deixa eu ler o último texto que eu quero ler com você, e você vai entender o que eu quero dizer. Apocalipse capítulo 2, versículo 5. Olha o que o texto diz. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, o teu menorá, removerei você, caso não te arrependas. Obviamente que quando João, inspirado pelo Espírito Santo, está falando sobre um candeeiro que seria removido por falta de arrependimento, a palavra de Deus não estava falando de um móvel. A palavra de Deus estava falando de você e de mim. Então nós precisamos de nos arrepender. Sabe, querido, essa primeira palavra, ela nos traz uma revelação de quem é Deus. Porque sabendo que Deus é possuidor da plenitude, da completude, dos 7 Espíritos, Ele pode soprar na nossa vida, e o nosso candeeiro pode permanecer aceso, e pode ser relevante no meio de uma geração que tem sido tão corrupta e tão distante de Deus. Eu quero, na verdade, gastar um tempo orando com você, e na sequência nós vamos adorar o Senhor. Então, se você pode, onde quer que você esteja, eu gostaria que você fechasse os seus olhos, que você pensasse em tudo que foi compartilhado com você aqui nesse momento, até esse momento. Eu oro para que Deus projete luz, para que Deus nos traga um entendimento claro de quem Ele é, do poder dEle. Que Deus traga, e muito mais do que trazer, que Deus sopre sobre a nossa vida, o sopro do nome que é sobre todo nome. Que Ele sopre o conhecimento, que Ele sopre o entendimento, que Ele sopre a sabedoria, que Ele sopre o conselho, que Ele sopre o poder, e que Ele sopre o temor de Deus. E aí nós vamos estar preparados para entrar exatamente nesse processo de desentulhamento de posse. Feche os seus olhos se você pode. Eu quero orar por você e quero pedir que Deus haja, que Deus intervenha, que Deus nos visite nessa tarde. Pai, nós te agradecemos e te louvamos, Deus. Tanto investimento, tanto depósito que o Senhor tem feito na nossa vida, Pai. Nós reconhecemos que somos esse menorá, somos esse candelabro, esse candeeiro que, se não nos arrependermos das nossas obras más, nós seremos removidos. Deus, livra-nos dessa remoção, encontra em nós quebrantamento. Deus, eu quero te pedir, visita cada família, cada vida, cada igreja reunida nessa tarde, Pai. E o mesmo poder que o Senhor está movendo nesse lugar, que o Senhor mova onde quer que o meu irmão e minha irmã esteja agora, nesse momento. Pai, visita com poder sobrenatural. Sopra, Espírito Santo, sopra, Espírito Santo, sopra, traz a mesma experiência que o Senhor trouxe para Isaías, Deus. Eu sei que muitos de nós temos vivido dias difíceis, dias de desafio, de luta, mas eu te peço, sopra, Espírito Santo, sopra e traz-nos uma visão de quem é o Senhor, o Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. A Ele seja a honra, a glória na igreja, hoje e para sempre. Meu Deus, sopra os 7 Espíritos agora, Senhor. Traz-nos essa visão de que o Senhor está sentado num alto e sublime trono.
O Senhor nunca perdeu e nunca vai perder o governo e o controle das nações e das nossas vidas. Pai, ao termos uma visão de quem é o Senhor, nós nos deparamos quem somos nós, a nossa miserabilidade, a nossa pequenez, homens de lábios impuros no meio de um povo de impuros lábios. Mas eu tenho certeza que o mesmo Deus que tocou os lábios de Isaías, Ele pode tocar nessa tarde os nossos lábios, os nossos olhos, a nossa mente, o nosso coração. Deus, todas as nossas fontes, nós ligamos em Ti, Pai. Deus, eu sei que o Senhor pode fazer aquilo que nenhum de nós podemos fazer. Por isso nós Te damos liberdade, entregamos a chave da nossa casa e da nossa vida em Tuas mãos. Meu Deus, visita cada casa nessa tarde. Sopra, Espírito Santo. Manifesta o Teu poder e a Tua presença. Essa é a nossa oração em nome do Senhor Jesus Cristo.